Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos. Muita paz para todo mundo. Vamos começar. Livro Minutos de Luz de Pastorino. Foi psicografado por Ariston Teles. E a mensagem de hoje é repouso. Trabalhe constantemente, sem esquecer o necessário repouso. No trabalho, você serve a vida de todos. No repouso oportuno, você serve a vida de suas células. Mesmo as máquinas precisam parar periodicamente a fim de se submeter aos processos de conservação e de recuperação. O organismo humano é mecanismo ultracomplexo. Exige movimento e pede pausa. A estafa resulta do excesso de atividades. Seja, pois, comedido no trabalho, tornando-se assim mais útil. O repouso, o descanso é muito útil, muito necessário para a nossa atividade. Vamos tomar consciência e ter cuidado com o nosso organismo, né? E assim vamos para o Livro dos Espíritos. A gente está falando sobre a relação de simpatia entre os espíritos e a pergunta de Kardec de hoje é a identidade necessária à existência da simpatia perfeita. Consiste apenas na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Quer dizer, ele está perguntando em relação aos pensamentos, aos sentimentos e sobre nossos interesses de conhecimento, né? E o Espírito de Verdade responde que a identidade perfeita, né, da simpatia perfeita, consiste na igualdade dos graus de elevação. Quer dizer, na nossa evolução mesmo, que é essa mistura toda de pensamentos, sentimentos, conhecimentos, tudo isso vai fazer com que a simpatia, com que exista uma identidade perfeita entre dois espíritos, entre dois ou mais espíritos, né? A simpatia não é só de um para outro, pode ser de uma coletividade. E essa é a nossa função, nosso destino, estarmos todos numa evolução tal que todos nós sejamos simpáticos, tenhamos uma identidade perfeita entre nós. É isso. Vamos para o livro A Gênese, falando sobre espiritismo. Continuando esse longo capítulo sobre a revelação espírita. De todas essas coisas, originou-se dupla corrente de ideias, umas dirigindo-se das extremidades para o centro, as outras encaminhando-se do centro para a circunferência. Desse modo, a doutrina caminhou rapidamente para a unidade, malgrado a diversidade das fontes de onde promanou. Os sistemas divergentes ruíram pouco a pouco devido ao isolamento em que ficaram.
diante da ascensão da opinião da maioria, na qual não encontraram repercussão simpática. Desde então, uma comunhão de ideias se estabeleceu entre os diversos centros parciais. Falando a mesma linguagem espiritual, eles se entendem e estimam de um extremo a outro do mundo. Sentiram-se assim mais fortes os espíritas, lutaram com mais coragem, caminharam com passo mais firme, desde que não mais se viram isolados, desde que perceberam um ponto de apoio, um laço a prendê-los à grande família. Não mais lhes pareceram singulares, anormais, nem contraditórios os fenômenos que presenciavam, desde que puderam conjugá-los a leis gerais de harmonia, perceber num piscar de olhos toda a obra e descobrir um fim grandioso e humanitário em todo o conjunto. Mas como se há de saber se um princípio é ensinado por toda parte ou se apenas exprime uma opinião pessoal? Não estando os grupos isolados em condições de saber o que se dizia a Lures, necessário se fazia que um centro reunisse todas as instruções para proceder a uma espécie de apuro das vozes e transmitir a todos a opinião da maioria. Aqui Kardec tem 2 notas. A primeira fala: significativo testemunho tão notável quanto tocante dessa comunhão de ideias que se estabeleceu entre os espíritas pela conformidade de suas crenças são os pedidos de preces que nos chegam dos mais distantes países, desde o Peru até as extremidades da Ásia, feito por pessoas de religiões e nacionalidades diversas que nunca vimos. Não é isso um prelúdio da grande unificação que se prepara? Não é a prova de que por toda parte o Espiritismo lança raízes fortes? É digno de nota que todos os grupos que têm se formado com a intenção premeditada de cindir proclamando princípios divergentes e de tantos outros que, apoiando-se em razões de amor próprio ou de outras quaisquer, para não parecer que se submetem à lei comum e por se considerarem fortes o bastante para caminhar sozinhos, julgando-se possuidores de luzes suficientes para prescindirem de conselhos, nenhum chegou a constituir uma ideia que fosse preponderante e viável. Todos se extinguiram ou vegetaram na sombra. Nem de outro modo poderia ser, dado que para se exalçarem, em vez de se esforçarem por proporcionar maior soma de satisfações, esses grupos discordantes rejeitavam princípios da doutrina, precisamente os mais atraentes que há nela, o que de mais consolador, de encorajador e de mais racional ela contém. Se tivessem compreendido a força dos elementos morais que lhe constituíram a unidade, não teriam se embalado com ilusões quiméricas. Ao contrário, tomando como se fosse o universo o pequeno círculo que constituíam, não viram nos seus novos adeptos mais do que uma camarilha facilmente derrubável por outra contrária. Era equivocar-se de modo singular no tocante aos caracteres essenciais da doutrina, e semelhante erro só decepções podia acarretar. Em lugar de romperem a unidade, quebraram o único laço que podia lhes dar força e vida. E a segunda nota diz assim: esse o objeto das nossas publicações, que podem se considerar o resultado de um trabalho de despojamento e renúncia. Nelas todas as opiniões são discutidas, mas as questões não são apresentadas em forma de princípios. Somente depois de haverem recebido a consagração de todas as comprovações, as quais lhes podem imprimir força de lei e permitir afirmações. Eis porque não preconizamos levianamente nenhuma teoria, e é nisso exatamente que a doutrina, decorrendo do ensino geral, não representa de modo algum o produto de um sistema pré-concebido.
É isso que constitui a sua força e lhe garante o futuro. É isso, estamos falando aqui do início mesmo do Espiritismo, quando ele estava se formando e como ele se integralizou mesmo. E terminamos as nossas leituras com a frase de Emmanuel, do livro Canteiro de Ideias. Não perca tempo lamentando o afeto que desertou, o parente que te desconhece, o dinheiro que perdeu, a incompreensão do ambiente, a injúria sofrida ou a mágoa de ontem. Haja, sirva e caminhe para a frente. O dia de hoje é uma nova criação de Deus.